A queda da França em junho de 1940 representou para a Alemanha uma vitória tão rápida que surpreendeu até mesmo seu próprio alto comando. Em 6 semanas, a Wehrmacht havia conseguido o que o Império Alemão não alcançou em 4 anos durante a Primeira Guerra Mundial. O exército francês, considerado até então uma das forças militares mais poderosas do continente, desintegrou-se sob o avanço das divisões Panzer, enquanto as tropas britânicas evacuavam de Dunkerque. Para o final daquele verão, o Reich controlava a França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e Noruega. O mapa político e militar da Europa Ocidental havia sido redefinido em um tempo excepcionalmente curto. A magnitude territorial dessas conquistas apresentou um desafio imediato. Cada novo quilômetro de costa adicionava um trecho adicional a defender. Desde as praias norueguesas até a fronteira espanhola, a Alemanha de 1940 ficou responsável por aproximadamente 4.000 quilômetros de litoral atlântico. A lógica militar sugeria que essa extensa linha costeira acabaria se convertendo em um possível cenário de contra-ataque aliado, embora, naquele momento, a ameaça parecesse distante e teórica. Hitler esperava que o Reino Unido buscasse uma paz negociada. Recém-instalado no poder, Churchill havia deixado claro que não contemplava nenhuma rendição, mas o Führer acreditou que a situação militar forçaria, cedo ou tarde, uma solução diplomática favorável ao Reich. A Operação Leão Marinho, o plano alemão para uma invasão das Ilhas Britânicas, avançou pouco além do planejamento. Requeria uma superioridade aérea que a Luftwaffe tentou obter durante o verão e outono de 1940, sem sucesso. A derrota na Batalha da Inglaterra anulou qualquer possibilidade imediata de uma travessia do Canal da Mancha. Para dezembro desse ano, a ideia tinha sido arquivada. O Reino Unido continuava em guerra e a segurança das costas ocupadas dependia mais do desinteresse aliado do que de um planejamento defensivo estruturado. Enquanto isso, a Alemanha preparava sua próxima grande aposta estratégica. Durante o outono e inverno de 1940, a atenção do alto comando deslocou-se para o leste, onde se planejava a futura invasão da União Soviética. A faixa costeira atlântica permaneceu sem uma estrutura defensiva definida. Existiam apenas fortificações francesas herdadas e posições improvisadas pelos ocupantes, guarnecidas por unidades de segunda linha. Não havia urgência. A expectativa dominante era que o Reino Unido carecia da capacidade de efetuar um desembarque significativo e que a ofensiva no leste resolveria o conflito europeu antes que a costa atlântica se tornasse um problema real. A Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, absorveu a maior parte dos recursos humanos e materiais do Reich. As divisões que haviam conquistado a França foram enviadas para as vastas estepes soviéticas. O litoral ocidental ficou nas mãos de unidades de ocupação, com equipamento limitado e funções principalmente administrativas. A ameaça de uma invasão aliada ainda parecia remota enquanto a Wehrmacht avançava em direção a Leningrado, Moscou e Kiev. Esse cálculo mudou em dezembro de 1941. O ataque japonês a Pearl Harbor no dia 7 e a posterior entrada dos Estados Unidos na guerra transformaram a situação estratégica. A Alemanha declarou guerra a Washington em 11 de dezembro, vinculando seu destino ao do Japão. Os Estados Unidos possuíam uma capacidade industrial que superava amplamente todas as potências europeias. Sua entrada no conflito converteu a possibilidade de uma invasão aliada na Europa Ocidental em uma certeza estratégica. Já não se tratava unicamente de conter uma potência insular com recursos limitados. Agora se enfrentava a um adversário capaz de produzir frotas, aviões e material bélico em quantidades sem precedentes. Entretanto, na frente oriental, a ofensiva alemã havia perdido ímpeto. O avanço em direção a Moscou foi interrompido pela lama do outono e depois pelo inverno. Em dezembro de 1941, a contraofensiva soviética obrigou os alemães a recuar pela primeira vez desde o início da campanha. A Alemanha encontrava-se presa em uma guerra de desgaste no leste, sem ter resolvido a situação no oeste.
O cenário que se havia tentado evitar desde 1939, uma guerra em duas frentes, havia se materializado plenamente. Nesse contexto, as incursões aliadas na costa ocidental adquiriram um novo significado. Embora limitadas em escala, demonstravam que a costa ocupada não estava fora do alcance de operações ofensivas. No 27º de dezembro de 1941, comandos britânicos atacaram as ilhas norueguesas de Vågsøy e Måløy, destruindo instalações portuárias e se retirando após várias horas de combate. A operação revelou deficiências na vigilância alemã e confirmou que a linha costeira era vulnerável. Em março de 1942, outro golpe aumentou a preocupação do alto comando alemão. A Operação Chariot, dirigida contra o porto francês de Saint-Nazaire, conseguiu inutilizar a única doca capaz de abrigar o couraçado Tirpitz. O ataque, executado por meio de um destroyer carregado com explosivos e apoiado por comandos, teve um impacto operacional considerável. Para Hitler, foi um sinal claro de que os britânicos estavam dispostos a assumir riscos elevados para atacar alvos estratégicos na costa atlântica. Essas operações influenciaram diretamente o pensamento estratégico alemão. O marechal Gerd von Rundstedt solicitou reforços e uma revisão urgente das defesas costeiras. Hitler, consciente da crescente ameaça representada pelos Estados Unidos e do impasse no leste, começou a considerar seriamente a necessidade de uma linha defensiva permanente na Europa Ocidental. O raciocínio era claro. Mais cedo ou mais tarde, os aliados tentariam desembarcar no continente para aliviar a pressão sobre a União Soviética e abrir um segundo fronte decisivo. Em 23 de março de 1942, Hitler emitiu a Führerweisung No. 40. Esta diretiva, intitulada Ordens para a Preparação da Defesa Costeira, marcou o início oficial do projeto que seria conhecido como Muro Atlântico. O documento ordenava transformar a costa europeia, desde a Noruega até a fronteira espanhola, em um sistema defensivo contínuo capaz de resistir a um desembarque aliado. Hitler insistiu que a defesa não poderia depender de reservas móveis, deveria basear-se em fortificações permanentes capazes de absorver um ataque naval e aéreo sem colapsar nas primeiras horas. A diretiva definia prioridades geográficas. Regiões com portos estratégicos ou zonas consideradas vulneráveis devido à sua topografia deviam ser fortificadas em primeiro lugar. As posições de artilharia costeira deveriam ser integradas com bunkers de concreto armado. As praias suscetíveis a um desembarque precisavam de obstáculos antitanques, campos de minas e posições de metralhadoras em profundidade. Cada setor deveria ter autonomia defensiva durante as etapas iniciais de um eventual ataque. A responsabilidade de executar este projeto recaiu na organização Todt, dirigida desde fevereiro de 1942 por Albert Speer, após a morte de Fritz Todt. A escala do esforço construtivo era considerável. Fortificar 4.000 quilômetros de costa exigia recursos que já estavam comprometidos em outras frentes. A Alemanha devia mobilizar grandes quantidades de concreto, aço e mão de obra, em um contexto em que a indústria trabalhava ao limite de sua capacidade para sustentar a guerra no leste. Os primeiros meses após a diretiva foram caracterizados pela falta de clareza na cadeia de comando. A organização Todt era responsável pela construção, mas os comandantes militares locais decidiam a localização e a função de cada fortificação. Speer tentou impor padronização através dos designs Regelbau elaborados pelo Festungspioniere, mas a diversidade geográfica e a escassez de materiais levaram a múltiplas adaptações locais. O resultado foi um sistema defensivo heterogêneo, com setores avançando a ritmos muito diferentes. No final de 1942, havia-se iniciado a construção de fortificações em toda a costa atlântica, mas a distribuição era irregular. Calais recebeu uma concentração significativa de recursos devido à sua proximidade com a Inglaterra. Portos como Cherburgo e Brest foram priorizados por seu valor estratégico. Em contraste, amplas regiões da Normandia e Bretanha avançaram lentamente, com estruturas dispersas e recursos mais limitados. Em 19 de agosto de 1942,
o ataque aliado contra Dieppe alterou novamente a percepção alemã. Mais de 6.000 homens participaram em um assalto que terminou em uma derrota custosa para os atacantes. As defesas alemãs, embora parciais e em alguns casos improvisadas, conseguiram repelir a operação. Hitler interpretou o resultado como uma prova da eficácia das fortificações e concluiu que um sistema defensivo sólido podia deter um desembarque mesmo se este incluísse forças numerosas e bem equipadas. Menos de uma semana depois, ordenou acelerar o projeto. Exigiu duplicar os recursos atribuídos e estabeleceu novos objetivos quantitativos. Milhares de fortificações permanentes deviam estar terminadas para o final de 1943. Cada posição de artilharia devia ser protegida com bunkers de concreto de alta resistência. Os possíveis setores de desembarque requeriam defesas em profundidade capazes de retardar ou deter qualquer avanço inicial. A organização Todt expandiu o seu recrutamento de mão de obra através de trabalhadores franceses, o serviço de trabalho obrigatório de Vichy e a transferência de prisioneiros de guerra soviéticos e trabalhadores forçados de outros territórios ocupados. Dezenas de milhares de pessoas foram atribuídas ao projeto. O transporte de concreto, aço e maquinaria dependia de uma rede ferroviária saturada, em concorrência constante com as necessidades da frente oriental. Para o final de 1942, a construção do sistema defensivo havia adquirido um ritmo sustentado, embora permanecesse marcada pela falta de uniformidade entre regiões. O litoral atlântico transformava-se gradualmente em uma sucessão de posições fortificadas que, no entanto, ainda careciam de uma doutrina de emprego coerente. As estruturas aumentavam em número, mas não existia um consenso entre os comandos alemães sobre como deveriam ser integradas em um plano defensivo unificado. Essa falta de clareza tornar-se-ia determinante quando novos oficiais com ampla experiência operativa chegassem à França nos meses seguintes, enfrentando uma costa em rápido processo de fortificação, mas ainda sem uma visão estratégica comum sobre seu uso. A organização Todt, embora não fizesse parte do exército no sentido estrito, operava com uma estrutura hierarquizada e procedimentos próprios de uma entidade vinculada diretamente ao esforço bélico. Criada em 1933 por Fritz Todt, havia dirigido projetos essenciais para o Reich, como a rede de autoestradas, a ampliação da linha Siegfried e a construção de aeródromos. Após a morte de Todt, em fevereiro de 1942, Albert Speer assumiu sua direção, herdando uma máquina administrativa extensa e orientada para tarefas de grande escala. Para executar a Führerweisung no 40, essa organização deveria multiplicar sua capacidade e coordenar centenas de locais distribuídos ao longo da costa atlântica. A sua estrutura combinava um comando central forte e uma ampla descentralização operacional. Speer fixava diretrizes gerais, mas os Oberbauleiter, diretores regionais de construção, possuíam autoridade para recrutar trabalhadores, requisitar recursos e coordenar-se com os comandantes militares locais. Esta descentralização permitia adaptar-se à geografia diversa do litoral, mas também gerava diferenças importantes em ritmos de trabalho, prioridades e métodos. As decisões tomadas na Normandia não coincidiam necessariamente com as adotadas na Bretanha ou nos Países Baixos. O que devia ser um sistema homogêneo se transformou desde o início em um mosaico de práticas distintas, unidas apenas pelo objetivo comum de fortificar a costa. Após a diretiva de março de 1942, a primeira necessidade foi obter mão de obra em grande escala. A organização Todt não contava com trabalhadores permanentes suficientes. Por isso, recorreu a diferentes fontes. A primeira foi a França, através do Service du Travail Obligatoire, instaurado por Vichy em setembro desse mesmo ano. Milhares de franceses foram mobilizados para os setores costeiros, trabalhando longas jornadas com salários reduzidos. Apesar de não enfrentarem as condições mais severas do sistema laboral do Reich, sua participação ocorria em um contexto de coerção estatal. A segunda fonte foram os prisioneiros de guerra, principalmente soviéticos, capturados em grandes números desde 1941.
Também trabalharam poloneses, iugoslavos e franceses capturados em 1940. Os soviéticos, por serem o grupo mais numeroso, foram utilizados nas tarefas mais duras e em condições especialmente precárias. A falta de abrigo adequado, a escassez de alimentos e as jornadas prolongadas contribuíram para uma elevada mortalidade. Os registros incompletos impedem conhecer o número exato, mas as evidências disponíveis indicam um número significativo de mortes por exaustão, doenças e acidentes. Além disso, foram empregados trabalhadores forçados de outros territórios ocupados. Holandeses, checos, belgas e noruegueses foram enviados a diferentes setores, fosse através de programas de trabalho obrigatório ou após detenções relacionadas a atividades de resistência. Também houve trabalhadores judeus, embora em menor proporção do que em outros projetos do Reich. Esta diversidade aumentava a complexidade administrativa e exigia um controle constante para manter a produtividade. Por meados de 1943, a construção do Muro Atlântico exigia aproximadamente 260 mil trabalhadores. Desses, cerca de 100 mil procediam do STO francês, 80 mil eram prisioneiros soviéticos e cerca de 40 mil correspondiam a trabalhadores forçados de outros países. O restante eram técnicos, funcionários permanentes da organização TOD ou voluntários atraídos por salários comparativamente altos. Coordenar essa massa laboral ao longo de milhares de quilômetros de costa exigia uma estrutura administrativa que muitas vezes era superada pela magnitude das operações diárias. O concreto armado era o material central do projeto. Cada bunker, casamata ou posto de observação requeria toneladas de concreto, cuja qualidade dependia do cimento, da areia, da brita e da água doce empregados. O cimento era transportado desde fábricas na Renânia e no norte da França até os depósitos costeiros, em trens que competiam por espaço em uma rede ferroviária saturada. As prioridades da frente oriental faziam com que os envios sofressem atrasos frequentes, deixando obras inacabadas durante semanas. A areia e a brita podiam ser obtidas localmente, mas nem sempre na quantidade ou qualidade requeridas, e em alguns setores também deviam ser transportadas longas distâncias. O aço de reforço, indispensável para resistir tensões e cargas, era um dos recursos mais disputados do Reich. Um bunker tipo B podia requerer cerca de 8 toneladas de barras de aço entrelaçadas, um tipo A até 15. Speer atribuía cotas conforme a importância estratégica do setor. Calais, considerado o ponto mais provável de uma invasão, recebia grandes quantidades de aço e cimento. A Normandia, por não ser prioritária neste período, recebia menos material, o que se refletiu na densidade e solidez das suas fortificações. Os designs padronizados definidos pelo Festungspioniere, conhecidos como Regelbau, estavam destinados a garantir coerência na construção, com centenas de variantes numeradas e funções definidas, casamatas antitanque, abrigos de infantaria, postos de comando ou depósitos de munição. Esperava-se que os comandantes selecionassem modelos segundo suas necessidades e que a organização TOD os construísse seguindo especificações precisas. Mas a prática estava longe desse planejamento. Os comandantes locais solicitavam modificações para se ajustar ao terreno ou aumentar a potência de fogo. Se faltava aço, os engenheiros reduziam o reforço interno. Se o concreto chegava tarde, ajustavam o tamanho da estrutura. Mesmo em setores bem abastecidos, a topografia obrigava a modificar planos para adaptar as troneras ou as entradas. Como resultado, embora os Regelbau servissem de guia, poucos bunkers coincidiam plenamente com os modelos originais. Os padrões de construção variavam conforme a sua resistência. Os bunkers tipo A tinham paredes de 3,5 metros pensadas para suportar impactos de artilharia naval pesada. Os tipo B, mais numerosos, tinham paredes de 2 metros. Os tipo B1, com espessuras reduzidas, costumavam ser parcialmente enterrados para aumentar a sua solidez. As estruturas tipo C e D eram leves e serviam como abrigos básicos.
Esta variedade buscava equilibrar a disponibilidade de recursos com a necessidade de cobrir uma costa extensa. Uma das estruturas mais características era o Ringstand 58, ou Tobruk, uma posição de concreto enterrada com uma abertura superior para uma metralhadora ou uma pequena torre. O seu baixo custo de material e a sua facilidade de instalação permitiam implantá-la em grande número, transformando-a em um elemento recorrente em setores onde o concreto era limitado. A construção de um bunker tipo B seguia fases relativamente uniformes: escavação, montagem da cofragem, instalação do aço, vazamento do concreto e cura. As condições climáticas influenciavam cada etapa. A chuva retardava o vazamento, o vento afetava a uniformidade das camadas e o frio prolongava o tempo de cura. Além disso, os atrasos no fornecimento de cimento e aço deixavam estruturas expostas durante dias ou semanas, o que deteriorava o material já vazado. A corrupção afetava múltiplos níveis do projeto. Em alguns setores, o cimento e o aço eram desviados antes de chegar ao destino. Capatazes e administradores vendiam materiais no mercado negro ou os desviavam para obras não relacionadas com o muro. As inspeções revelaram que bunkers declarados como concluídos apresentavam paredes mais finas do que o estipulado ou careciam de ventilação adequada. Em vários casos, tinha sido utilizada areia salgada, o que acelerava a corrosão do aço interno. Os relatórios de inspeção realizados entre o final de 1942 e o início de 1943 descreviam problemas recorrentes. Na Normandia, cerca de 1/3 das estruturas revisadas apresentava deficiências na espessura das paredes ou na cura do concreto. Na Bretanha, as equipes detectaram irregularidades semelhantes. Mesmo setores como Calais, prioritários para o alto comando, mostravam rachaduras precoces devido a vertimentos apressados. Speer tentou melhorar o controle criando equipes de inspeção adicionais, mas seu alcance era limitado diante da vastidão do projeto. Para meados de 1943, a organização Todt havia construído cerca de 8.000 estruturas, muito longe das 15.000 exigidas por Hitler para o final daquele ano. Speer atribuiu os atrasos à falta de materiais, à saturação ferroviária e à concorrência com outros projetos militares. Hitler ordenou acelerar os trabalhos, mas um aumento de mão de obra não resolvia a escassez de aço e cimento. A produção industrial alemã já operava no limite, e os bombardeios aliados começavam a afetar fábricas e centros de transporte. Em vários setores, os comandantes recorreram a soluções temporárias para cobrir lacunas defensivas. Construíram abrigos menores, empregaram menos aço do que o recomendado ou levantaram posições provisórias com madeira e sacos de areia. Estas estruturas cumpriam funções básicas, mas não se aproximavam dos padrões previstos inicialmente. Para o outono de 1943, a distribuição defensiva mostrava diferenças marcadas. Calais acumulava mais de 2.000 fortificações. As ilhas do canal registravam uma alta densidade de bunkers. Portos como Brest, Lorient e Saint-Nazaire estavam fortemente protegidos. Em contraste, a Normandia contava com menos de 1.500 estruturas dispersas em amplos trechos de costa. Esta distribuição refletia a convicção de Hitler de que um ataque aliado ocorreria pela rota mais curta da Inglaterra. Para o final de 1943, o Muro do Atlântico tinha consumido mais de 17 milhões de metros cúbicos de betão e 1.200.000 toneladas de aço, cifras comparáveis às de vários anos de produção de tanques. O custo financeiro ultrapassava os 3.700 milhões de marcos do Reich. Apesar desse esforço, o resultado era desigual. Setores robustos coexistiam com áreas mal defendidas. As diferenças na qualidade, a escassez de materiais e a ausência de uma doutrina unificada sobre o uso destas fortificações evidenciavam um problema de fundo. A costa estava a ser preenchida por estruturas isoladas que ainda não formavam um sistema integrado. E essa carência estratégica começava a ser evidente mesmo para os comandos alemães. À medida que avançava 1943, a questão já não era apenas quanto se podia construir,
mas como deveria ser utilizado o que foi construído em face de uma invasão cujo momento se aproximava com clareza crescente. No final de 1943, a questão central para a defesa alemã no Oeste já não era quantos bunkers haviam sido construídos, nem quantos recursos haviam sido consumidos. O problema residia na ausência de uma doutrina clara para empregar essas fortificações quando chegasse a invasão aliada. Durante meses, a construção avançou sem que existisse um consenso sobre seu propósito operacional. A chegada de novos comandos e a intensificação das avaliações estratégicas transformaram essa indefinição em um conflito aberto dentro do alto comando. Em dezembro de 1943, o marechal de campo Erwin Rommel foi designado para o comando do Grupo de Exércitos B, com responsabilidade direta pela defesa da costa desde a Holanda até o Loire. Sua reputação como comandante era conhecida. Na França, em 1940, ele havia demonstrado capacidade para explorar brechas no dispositivo inimigo. No norte da África, ele havia dirigido operações durante 2 anos frente a um adversário que controlava o ar e o mar. Também tinha sofrido lá a crescente dependência alemã de suprimentos vulneráveis e a dificuldade de manter a mobilidade sob vigilância aérea aliada constante. Essas experiências marcaram sua interpretação do combate moderno. As inspeções iniciais de Rommel ao longo da frente ocidental levaram-no a conclusões imediatas. Observou que muitas fortificações estavam incompletas, que as unidades costeiras careciam de mobilidade e que os obstáculos implantados em várias praias não seriam suficientes para impedir um desembarque bem coordenado. No entanto, o que mais lhe preocupou foi a estratégia defensiva vigente. Segundo o plano herdado, a defesa baseava-se em permitir que os aliados desembarcassem e depois lançar contra-ataques a partir do interior com reservas blindadas. Para Rommel, essa concepção era inviável. Sustentava que qualquer concentração de forças nas estradas seria detectada a partir do ar e atacada antes de chegar à frente. Na África, tinha visto colunas inteiras serem destruídas antes de entrar em combate. Sua proposta era simples em sua formulação e estrita em sua aplicação. As reservas deviam estar perto da costa, não no interior. Se o inimigo não fosse detido durante as primeiras horas, considerava que a frente estaria comprometida. As divisões Panzer deviam situar-se imediatamente atrás das zonas mais prováveis de desembarque, prontas para entrar em ação sem necessidade de longos deslocamentos. Em sua opinião, a batalha seria decidida antes que os aliados consolidassem uma cabeça de ponte. Se conseguissem, sua superioridade material e aérea impediria expulsá-los. A visão de Rommel chocava com a de Gerd von Rundstedt, comandante em chefe no Oeste desde 1942. Rundstedt defendia uma estratégia baseada na flexibilidade operativa. Para ele, colocar forças blindadas junto à costa era arriscar sua destruição. Considerava inevitável que as guarnições locais fossem superadas durante um desembarque maciço e que a verdadeira batalha ocorreria uma vez que os aliados avançassem para o interior. Em sua perspectiva, a concentração de reservas móveis permitiria identificar o ponto principal do ataque e lançar um contra-ataque decisivo quando o inimigo ainda estivesse se reorganizando. Rundstedt reconhecia a vulnerabilidade das estradas e a ameaça aérea, mas confiava na possibilidade de mover tropas durante a noite ou empregar rotas secundárias. Essa confiança baseava-se em experiências anteriores e na doutrina alemã desenvolvida durante décadas, centrada na manobra e na iniciativa operacional. Do seu ponto de vista, dispersar as unidades blindadas ao longo da costa as transformava em forças estáticas incapazes de sustentar um confronto prolongado. Este choque doutrinário não era simplesmente um desacordo tático. Representava duas interpretações distintas de como funcionava o combate moderno sob condições de superioridade aérea inimiga. Rommel, influenciado por sua experiência recente, via a mobilidade como uma desvantagem. Rundstedt, formado nas campanhas de 1939 e 1940, ainda confiava na possibilidade de concentrar e manobrar. A situação se complicou porque nenhum dos dois tinha autoridade plena para impor seu critério. A decisão final
recaía em Adolf Hitler. Sua relação com o alto comando estava marcada pela desconfiança. Considerava que os generais eram demasiado prudentes em suas recomendações de retirada ou manobra e acreditava que sua própria intervenção havia sido determinante em momentos críticos da frente oriental. Essa percepção reforçava sua tendência a centralizar decisões. No caso da defesa do Oeste, Hitler tentou satisfazer ambas as posturas, o que gerou um sistema híbrido e disfuncional. No início de 1944, designou 3 divisões Panzer a Rommel, posicionando-as em setores próximos à costa da Normandia. Ao mesmo tempo, deixou 4 divisões sob controle direto do OKW, o que implicava que qualquer movimento exigia sua autorização pessoal. Rundstedt recebeu o comando de outras divisões, ainda que com restrições importantes. A consequência imediata foi que nenhuma autoridade tinha o controle completo das forças blindadas. A falta de clareza afetava não apenas os comandos superiores, mas também as tropas. As unidades costeiras recebiam ordens contraditórias. Algumas deviam defender suas posições até o final, enquanto outras deviam retirar-se se fosse necessário para preservar forças destinadas ao contra-ataque. Essa mistura dificultava a preparação e criava incerteza entre os comandantes subordinados, que não sabiam qual seria o papel exato de suas unidades durante os primeiros momentos de um desembarque. A questão geográfica acrescentava outra camada de complexidade. Hitler estava convencido de que o desembarque ocorreria em Calais, devido à sua proximidade com a Inglaterra. Rundstedt considerava esse setor como o mais provável, embora não descartasse alternativas. Após suas inspeções, Rommel viu na Normandia uma vulnerabilidade evidente e considerou possível que os aliados selecionassem essa região. No entanto, como não havia certeza, a distribuição de forças acabou sendo uma solução de compromisso, setores fortificados intensamente e outros com defesas parciais. As avaliações realizadas por Rommel durante os primeiros meses de 1944 sublinharam as deficiências de várias unidades estacionadas na costa. Muitas divisões eram estáticas, sem transporte motorizado. Algumas careciam de artilharia suficiente ou utilizavam peças capturadas de diferentes exércitos, o que complicava o fornecimento de munições. Havia também unidades compostas por pessoal de diversas nacionalidades, recrutados ou realocados de outras frentes. Sua coesão e capacidade de resistir a um ataque maciço eram incertas. Rommel tentou compensar essas limitações, reforçando a defesa passiva. Ele ordenou inundar áreas baixas atrás das praias, dificultando o movimento de tropas aerotransportadas. Também promoveu a instalação de obstáculos antitanque, minas e os chamados aspargos de madeira, destinados a impedir aterrissagens de planadores. Essas medidas aumentaram a profundidade defensiva, mas não alteraram o problema fundamental, a ausência de uma estratégia comum. Rundstedt insistia na necessidade de manter reservas móveis para poder responder a um ataque em qualquer ponto. Em sua visão, o sucesso dependia da capacidade de empregar uma massa crítica de blindados no momento oportuno. Mas essa massa crítica não existia em 1944. A situação do Reich tinha se deteriorado e a disponibilidade de unidades blindadas era limitada. Das divisões presentes na frente ocidental, apenas uma minoria tinha capacidade de manobra real, e muitas dependiam de equipamentos que tinham sido usados intensivamente em outras frentes. A estrutura de comando aumentava a confusão. Rommel atuava desde a frente, inspecionando constantemente as defesas e solicitando reforços. Rundstedt exercia um comando mais amplo, tentando manter coesas as operações regionais. Hitler intervinha diretamente, emitindo ordens específicas de seu quartel-general na Prússia Oriental. Alfred Jodl, no OKW, tentava coordenar todas essas demandas, mas carecia de autoridade para impor decisões que contrariassem os desejos de Hitler. O resultado era um sistema onde as ordens se sobrepunham, se contradiziam ou ficavam sem execução por falta de clareza. Em março de 1944, Hitler ordenou reforçar todas as baterias costeiras e construir novos bunkers. No entanto, os recursos já eram escassos.
O concreto, o aço e a mão de obra tinham sido utilizados intensamente durante 1940 e 1943, e a organização Todt não tinha capacidade para acelerar o ritmo de construção. Os bombardeios aliados sobre centros industriais alemães dificultavam ainda mais a produção. A ordem de Hitler não podia ser cumprida nos prazos estabelecidos. Os relatórios que chegavam da França refletiam esta situação. Rommel alertava que as defesas eram insuficientes para deter uma invasão em grande escala. Rundstedt recomendava reforçar a reserva blindada, mesmo sabendo que não tinha o controle necessário para usá-la imediatamente. Ambos concordavam que o inimigo estava se preparando, embora divergissem na interpretação de como a costa deveria ser defendida. Hitler recebia esses relatórios, mas suas respostas eram ambíguas. Limitava-se a insistir que a muralha do Atlântico deveria cumprir sua função. Em maio de 1944, a estrutura de comando no oeste havia perdido coesão. A combinação de reservas divididas, fortificações incompletas e unidades com capacidades díspares revelava um sistema defensivo que não podia atuar de maneira integrada. A doutrina não havia sido resolvida e a autoridade estava fragmentada. O dispositivo alemão dependia de decisões que deveriam ser tomadas rapidamente, mas que estavam distribuídas entre comandos com responsabilidades sobrepostas. Enquanto essas tensões ocupavam o alto comando alemão, outra dinâmica se desenvolvia fora de seu controle. Do outro lado do canal, os aliados analisavam cada fraqueza estrutural do dispositivo defensivo alemão. Estudavam os padrões de desdobramento, a localização das reservas e as características geográficas de cada setor. Essa análise avançava ao mesmo tempo que a discussão interna alemã permanecia sem solução. No início de 1944, enquanto o alto comando alemão permanecia enredado em um debate doutrinário que limitava sua capacidade de articular uma defesa coerente, os aliados avançavam em um processo planejado com um grau de detalhe sem precedentes. A preparação para uma operação anfíbia em grande escala exigia informações precisas, capacidade industrial sustentada e coordenação multinacional. A construção dessa estrutura operativa havia começado 2 anos antes, mas entre janeiro e maio de 1944 atingiu sua fase decisiva. Nesse período, cada fraqueza observável no Muro Atlântico foi identificada e convertida em um ponto de apoio para a operação futura por meio de uma metodologia que combinava reconhecimento intensivo, planejamento técnico e engano estratégico. O reconhecimento aéreo tornou-se o recurso mais importante para elaborar uma imagem detalhada das defesas costeiras alemãs. Desde o início de 1944, esquadrões especializados britânicos e americanos realizaram voos diários sobre os setores da costa ocidental. As aeronaves utilizadas, principalmente Spitfires de grande altitude e mosquitos de longo alcance, operavam em perfis de voo projetados para maximizar a qualidade fotográfica e minimizar a exposição ao fogo inimigo. Cada missão produzia séries de imagens que eram enviadas a centros de interpretação fotográfica na Inglaterra, onde analistas experientes revisavam cada detalhe. Para maio desse ano, os arquivos aliados continham centenas de milhares de fotografias da Normandia, Bretanha, Paz de Calais e os Países Baixos. Estas imagens eram comparadas sequencialmente para detectar mudanças nas posições alemãs, identificar novas construções ou registrar movimentos de unidades. Os analistas classificavam bunkers, baterias de artilharia, campos de minas, depósitos e redes de comunicação. Embora a interpretação destes dados nem sempre fosse perfeita, o conjunto permitia um grau de conhecimento difícil de obter por outros meios. Graças a este processo, os planejadores aliados contavam com uma representação quase contínua da disposição defensiva alemã, com suficiente resolução para avaliar a densidade de fortificações em cada setor. A inteligência obtida a partir de terra complementava este trabalho. A resistência francesa, dispersa por numerosas regiões costeiras, fornecia informações sobre movimentos de tropas, horários de patrulhas, localização de quartéis generais locais e condição das infraestruturas.
Em muitos casos, habitantes de zonas rurais enviavam relatórios codificados através de redes clandestinas ou por meio de operadores de rádio treinados e implantados especificamente para essa missão. Estes dados permitiam validar ou ajustar as conclusões extraídas do reconhecimento aéreo e ofereciam contexto sobre a atividade diária das unidades alemãs. Uma das ações de inteligência mais específicas consistiu na obtenção de amostras de areia nas praias normandas. Os planejadores precisavam verificar a capacidade das praias para suportar veículos pesados. Equipas de comandos britânicos realizaram incursões noturnas para coletar amostras em tubos metálicos, que posteriormente foram analisadas por especialistas para determinar sua granulometria, estabilidade e composição. Os resultados indicaram que as condições eram adequadas para as operações previstas, o que permitiu avançar com confiança na seleção final de praias. Com esses elementos, o comando aliado elaborou uma análise estruturada das fortalezas e fraquezas do Muro Atlântico. Foi identificado, entre outros pontos, que a concentração de fortificações ao redor de Calais refletia as prioridades estratégicas alemãs, baseadas na menor distância em relação à Inglaterra. Esse padrão deixava setores da Normandia com defesas comparativamente mais leves. Também ficou claro que a dispersão das reservas blindadas alemãs, assim como seu controle centralizado, dificultaria uma resposta rápida e coordenada a um desembarque maciço. Além disso, observou-se que muitas baterias costeiras careciam de equipamentos modernos de radar para direcionar fogo preciso contra alvos móveis. Com estas vulnerabilidades definidas, os aliados desenvolveram soluções técnicas específicas. Uma das mais características foi a criação de veículos especiais idealizados para superar as defesas construídas pela Alemanha. Supervisionados pelo general britânico Percy Hobart, esses veículos incluíam versões modificadas de tanques destinados a realizar tarefas muito concretas. Entre eles, destacavam-se os tanques anfíbios DD, equipados com uma estrutura flutuante para navegar até a praia, os tanques Crab, que utilizavam correntes rotatórias para detonar minas, os Havre, projetados para destruir fortificações mediante projéteis de grande capacidade explosiva, e os Crocodile, que portavam lança-chamas para neutralizar posições fortificadas a curta distância. Cada um desses modelos foi testado repetidamente em instalações que replicavam os obstáculos encontrados na costa francesa. Os obstáculos logísticos também exigiram soluções inovadoras. A experiência de Dieppe tinha demonstrado o risco de tentar capturar um porto defendido. Para evitar essa situação, os aliados idealizaram os portos artificiais Mulberry. Estas estruturas consistiam em grandes caixotes de concreto, docas flutuantes e elementos articulados que, uma vez posicionados, permitiriam desembarcar veículos e material pesado diretamente dos transportes. Os componentes foram fabricados separadamente em diferentes portos britânicos e seriam rebocados através do canal uma vez iniciada a operação. Em paralelo, o projeto Pluto, um oleoduto submarino, foi preparado para assegurar o fornecimento contínuo de combustível desde a Inglaterra às forças que operariam na França. O componente estratégico de engano foi igualmente fundamental. A Operação Bodyguard estabeleceu uma estrutura de desinformação que buscava convencer a Alemanha de que o desembarque teria lugar em Calais. Seu núcleo, a Operação Fortitude, combinou informações falsas transmitidas por agentes duplos, tráfego de rádio artificial e a criação de um exército fictício, o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, supostamente comandado pelo general Patton. Embora não existisse como força real, foi dada presença a ele mediante tanques infláveis, aviões de madeira, instalações simuladas e um volume considerável de comunicações fictícias. Tudo isso reforçava a impressão alemã de que o ponto principal da invasão se encontrava frente a Calais. Os padrões de bombardeio também foram ajustados para o engano. Nos meses anteriores ao desembarque, as regiões ao redor de Calais receberam um volume maior de ataques aéreos do que as áreas da Normandia. A intensidade desses bombardeios sugeria preparativos ofensivos diretos, alimentando a percepção alemã de que ali se concentraria a operação principal.
A combinação de sinais falsos e atividade aérea real fortaleceu o efeito global da manobra de engano. Ao mesmo tempo, os aliados executavam uma campanha para interromper a mobilidade alemã dentro da França. O chamado plano de transporte se concentrou em destruir a infraestrutura ferroviária mediante ataques precisos contra estações, depósitos e pontes. Entre março e maio de 1944, numerosos centros logísticos foram neutralizados. Esta campanha forçou as unidades alemãs a depender de comboios por estrada, muito mais vulneráveis à aviação aliada. Paralelamente, a resistência francesa intensificou ações de sabotagem, destruindo trechos ferroviários, cortando linhas telefônicas e atrapalhando movimentos de abastecimento. A combinação de bombardeio aéreo e operações clandestinas reduziu significativamente a capacidade alemã para deslocar forças com rapidez. A preparação aliada incluía também o uso de forças aerotransportadas para assegurar posições-chave no interior. As divisões aerotransportadas americanas seriam lançadas atrás das praias de Utah para proteger estradas e pontes estratégicas, enquanto unidades britânicas teriam a missão de assegurar pontos de travessia críticos sobre os cursos de água no flanco leste da área selecionada. A principal função dessas forças era impedir ou atrasar a chegada de contra-ataques alemães. Todos esses componentes foram integrados por meio de exercícios extensivos. Ensaios de desembarque em grande escala foram realizados na costa sul da Inglaterra, replicando com precisão as condições esperadas na operação real. As comunicações navais, o desdobramento de lanchas de desembarque, a coordenação com artilharia de apoio e o movimento inicial de tropas foram praticados repetidamente. Embora alguns exercícios tenham sofrido incidentes graves, as informações obtidas permitiram ajustes imediatos nos procedimentos. A coordenação entre forças navais, aéreas e terrestres foi aperfeiçoada durante estes meses. A Marinha atribuiu couraçados, cruzadores e destroyers a setores específicos da costa francesa, com objetivos definidos e sequências precisas de bombardeio prévio. A aviação aliada estabeleceu rotas de patrulha, perfis de ataque e sistemas de sinalização desenhados para evitar incidentes com tropas próprias e maximizar a supressão das defesas alemãs. Para o final de maio de 1944, a força acumulada na Inglaterra havia atingido cifras sem precedentes. Milhões de toneladas de material estavam distribuídas em depósitos, portos e campos de treinamento. Milhares de barcos e aviões estavam designados para tarefas concretas dentro do plano geral. As divisões destinadas ao desembarque haviam recebido mapas detalhados, ordens específicas e treinamento adaptado aos setores que deveriam ocupar. Todo esse dispositivo havia sido construído com o objetivo de garantir que, no momento de iniciar-se a operação, cada unidade soubesse exatamente qual era sua função. Em 5 de junho, após uma avaliação final das condições meteorológicas, foi tomada a decisão de executar a operação. Os movimentos iniciais começaram naquela mesma noite, com a concentração de comboios e o desdobramento das primeiras formações para seus pontos de partida. Embora o resultado da operação dependesse de múltiplos fatores, a preparação aliada havia alcançado o nível de detalhe necessário para enfrentar as defesas alemãs com um planejamento exaustivo e soluções técnicas precisas. Deste modo, enquanto as fortificações alemãs permaneciam em suas posições e as unidades designadas para sua defesa continuavam sua rotina habitual, a força de invasão avançava em direção à costa com uma estrutura de planejamento desenhada para neutralizar cada obstáculo identificado durante os meses anteriores. Durante os meses anteriores, o dispositivo aliado tinha sido estruturado para explorar cada fraqueza visível no sistema defensivo alemão. Na madrugada de 6 de junho de 1944, essa preparação convergiu em um único esforço coordenado em múltiplas frentes. O Muro Atlântico permanecia ativo, com seus bunkers ocupados e suas baterias dispostas, mas sua capacidade para funcionar como um sistema integrado estava prestes a ser posta à prova sob condições operacionais extremamente exigentes. Às 0h15,
o primeiro componente do assalto foi desdobrado sobre o interior normando. As forças aerotransportadas aliadas foram empregadas para assegurar pontos essenciais que permitiriam o avanço desde as praias. A 80ª e a 101ª Divisões Aerotransportadas Americanas foram lançadas a oeste de Utah Beach, com a tarefa de controlar cruzamentos de estradas, pontes e acessos que os alemães poderiam utilizar para contra-atacar. No flanco oriental, a 6ª Divisão Aerotransportada Britânica foi enviada para ocupar as pontes sobre o Canal de Caen e o rio Orne. O lançamento noturno produziu dispersão significativa devido ao vento, à falta de visibilidade e ao fogo antiaéreo. Muitas unidades caíram longe de suas zonas designadas, o que obrigou a uma reorganização no terreno. Apesar dessas dificuldades, vários objetivos-chave foram assegurados nas primeiras horas, proporcionando pontos de controle que os alemães não puderam recuperar com rapidez. Durante as primeiras fases do assalto, a informação alemã foi limitada e fragmentada. As guarnições relataram atividade aerotransportada, mas a interpretação inicial foi que se tratava de operações de comandos locais. As linhas telefônicas interrompidas por bombardeios prévios e sabotagens impediram a transmissão ágil de relatórios. A falta de uma imagem clara atrasou a tomada de decisões em níveis superiores do comando alemão, o que contribuiu para uma reação tardia quando começaram a chegar os relatórios de diferentes setores. Às 5h50, quando apenas começava a amanhecer, a artilharia naval aliada iniciou um bombardeio de saturação. Navios de grande tonelagem, incluindo couraçados norte-americanos e cruzadores britânicos, dispararam contra baterias costeiras, casamatas e posições defensivas visíveis. Este bombardeio teve resultados variados. Em alguns setores, a precisão e o volume de fogo neutralizaram as posições mais expostas. Em outros, as fortificações construídas em concreto reforçado resistiram a impactos diretos e permaneceram operativas. A bateria de Longues-sur-Mer, protegida por casamatas sólidas, manteve o fogo durante horas antes de ser finalmente silenciada. Minutos antes do desembarque, bombardeiros pesados aliados atacaram a faixa costeira interior com o objetivo de enfraquecer posições defensivas próximas à praia. No entanto, grande parte dessas bombas caiu muito longe do litoral devido ao medo de atingir as primeiras ondas próprias. Como resultado, muitos bunkers, obstáculos e arames farpados permaneceram praticamente intactos quando começou a fase anfíbia. Às 6h30, as primeiras lanchas de desembarque alcançaram as praias. A variabilidade no desempenho defensivo alemão tornou-se evidente de imediato. O funcionamento do Muro do Atlântico não foi uniforme. Dependia de fatores como a qualidade das tropas, a densidade das fortificações e a capacidade de cada unidade para manter o controle sob fogo naval e aéreo. Na praia de Utah, a desvio causada pela corrente levou as unidades americanas a desembarcar aproximadamente 2 quilômetros ao sul de seu ponto previsto. Essa área apresentava defesas menos densas, com bunkers isolados e posições de metralhadora menos coordenadas. A guarnição pertencia, em sua maioria, à 709 Divisão, composta em parte por tropas de idades avançadas e batalhões orientais. Os tanques anfíbios que acompanhavam a primeira onda conseguiram chegar em número suficiente para fornecer apoio imediato. As defesas alemãs resistiram em pontos isolados, mas não conseguiram gerar um fogo contínuo nem organizado sobre o conjunto da praia. Para o meio-dia, os americanos haviam assegurado as saídas principais e estabelecido ligações com elementos aerotransportados. O avanço para o interior progrediu de maneira estável e as baixas americanas foram moderadas em relação aos objetivos alcançados. O setor de Omaha mostrou um cenário completamente diferente. Lá coincidia uma série de fatores que favoreceram os defensores alemães. A praia estava delimitada por penhascos que ofereciam pontos de observação e campos de tiro vantajosos. As fortificações haviam sido reforçadas e a guarnição incluía elementos da 352ª Divisão de Infantaria, uma unidade com maior treinamento e coesão que as tropas estáticas desdobradas em outras áreas. Os tanques DD lançados a mais distância não conseguiram se aproximar devido à ondulação.
A maioria afundou antes de chegar à costa. A falta de blindados deixou a infantaria exposta. As casamatas que cobriam Omaha foram utilizadas de maneira eficaz. As metralhadoras MG-40 e 2 operaram com cadência sustentada a partir de posições protegidas e os canhões antitanque de 75 mm dirigiram fogo preciso sobre qualquer tentativa de movimento. Nos primeiros momentos, as embarcações de desembarque foram atingidas mesmo antes de abrirem suas rampas, e as unidades que conseguiram chegar à areia ficaram concentradas em zonas estreitas sem possibilidade imediata de manobra. O intervalo entre a linha de maré e o quebra-mar obrigou as tropas a atravessar um espaço sob observação direta a partir de múltiplos ângulos. A progressão só foi possível através de movimentos nos flancos, onde grupos dispersos aproveitaram as depressões do terreno e rotas menos vigiadas para subir pelos acessos laterais. A intervenção de destruidores aliados, que se aproximaram da praia para disparar diretamente contra as posições alemãs, permitiu reduzir a capacidade defensiva em setores-chave. O avanço foi lento e custoso, mas, ao cair da tarde, existiam penetrações suficientes na linha alemã para permitir o desenvolvimento de uma cabeça de ponte. Em Gold Beach, as forças britânicas enfrentaram defesas consideráveis, mas conseguiram avanços sustentados graças ao emprego sistemático de veículos especializados. A bateria de Longues-sur-Mer manteve o fogo durante boa parte da manhã, mas foi finalmente neutralizada por artilharia naval e fogo terrestre. Os tanques Crab desobstruíram rotas através dos campos minados, enquanto os Avery explodiram muros e obstáculos. A resistência alemã foi variada. Algumas posições lutaram até esgotarem as munições. Outras foram abandonadas diante do avanço britânico. Para as primeiras horas da tarde, o avanço havia progredido vários quilômetros em direção ao interior. A 3ª Divisão Canadense desembarcou em Juno sob condições complicadas. A maré alta cobria obstáculos submarinos, o que causou danos em numerosas embarcações. As defesas alemãs resistiram firmemente em pontos de acesso como Courseulles-sur-Mer. No entanto, o ritmo ofensivo canadense permitiu superar as posições defensivas por meio da combinação de fogo de apoio, veículos especializados e ataques coordenados contra os bunkers. A penetração terra adentro foi uma das mais profundas do dia, embora as baixas fossem significativas. Praia Sword, no extremo oriental, foi cenário de um avanço inicial rápido por parte da 3ª Divisão Britânica. A coordenação com as forças aerotransportadas e o uso de blindados especializados facilitou a superação das defesas imediatas. No entanto, elementos da 21ª Divisão Panzer lançaram um contra-ataque por volta do meio-dia, avançando em direção à costa. Embora o ataque tenha conseguido aproximar-se de setores próximos ao mar, o fogo antitanque britânico e o apoio naval neutralizaram a ameaça e provocaram a retirada alemã. Este contra-ataque, embora limitado, atrasou o avanço britânico em direção a Cannes. Durante este dia, várias baterias costeiras mostraram desempenho diverso. Algumas foram neutralizadas cedo por meio de ações aeronavais ou bombardeios precisos. Outras resistiram durante horas, como a bateria de Crisbeck, que manteve sua capacidade de combate além do primeiro dia. A bateria situada em Pointe du Hoc, alvo de uma operação específica dirigida por soldados americanos que escalaram penhascos sob fogo, estava parcialmente desmantelada no momento do assalto, o que reduziu seu impacto na fase inicial da invasão. No entanto, a principal limitação da defesa alemã não estava na resistência individual dos seus bunkers, mas sim na impossibilidade de coordenar uma resposta oportuna. As reservas blindadas que poderiam ter influenciado na situação estavam distribuídas em diferentes setores, e o seu movimento dependia de autorizações que não chegaram com a rapidez necessária. A estrutura de comando, dividida entre Rommel, Rundstedt e o OKW, complicou a tomada de decisões. A isso somava-se a atividade aérea aliada, que dominava o espaço aéreo e impedia a concentração de forças ou o movimento contínuo de colunas blindadas. Ao longo da tarde, conforme as cabeças de ponte se expandiram e as defesas imediatas foram superadas, ficou claro que o Muro Atlântico não havia conseguido cumprir sua função como barreira capaz de conter uma invasão durante as horas críticas.
Em alguns setores, as fortificações ofereceram resistência prolongada. Em outros, foram flanqueadas ou isoladas. A mobilidade aliada, apoiada por um desdobramento naval e aéreo considerável, permitiu consolidar posições ao longo de toda a zona de desembarque. Para a meia-noite de 6 de junho, mais de 150.000 soldados aliados estavam em território francês. As 5 praias mantinham cabeças de ponte estáveis, embora ainda não unidas entre si. A capacidade alemã para montar um contra-ataque coordenado havia sido reduzida significativamente. As unidades que começaram a mover-se em direção à Normandia faziam isso sob constante ameaça aérea, com perdas contínuas e atrasos acumulados. A muralha do Atlântico havia demonstrado a força de algumas de suas posições, mas também expôs suas deficiências estruturais: distribuição desigual de fortificações, falta de reservas imediatas, escassez de mobilidade sob domínio aéreo inimigo, qualidade variável das guarnições e uma estrutura de comando fragmentada. O que continuaria nos dias seguintes não seria mais uma luta pela costa, mas um confronto mais amplo no interior da Normandia, onde a densidade de tropas, o controle dos acessos e a capacidade alemã para reorganizar suas linhas seriam determinantes para o resultado da campanha. A noite de 6 de junho de 1944 deixou os aliados donos de 5 cabeças de ponte na Normandia. O muro atlântico havia sido perfurado em vários pontos, e embora as posições alemãs ainda oferecessem resistência, a possibilidade de expulsar a invasão durante as primeiras horas, a condição essencial da doutrina alemã, havia se perdido. A partir do amanhecer de 7 de junho, a guerra no oeste deixou de ser um confronto entre fortificações costeiras e forças anfíbias, para se transformar em uma batalha terrestre prolongada, na qual a qualidade das reservas, o poder aéreo e a logística seriam decisivos. Os primeiros dias foram críticos. As cabeças de ponte deviam expandir-se e, sobretudo, conectar-se. As forças britânicas que haviam desembarcado em Gold e Juno uniram-se no dia 7 de junho, criando uma frente contínua. No setor americano, a 101ª Divisão Aerotransportada combatia pelo controle de Carentan, um cruzamento vital entre Utah e Omaha. Após combates intensos em torno das sebes do Bocage, Carentan caiu no dia 12 de junho, unindo finalmente os setores americanos e eliminando a possibilidade de que os alemães fraturassem a frente ocidental. Com as cabeças de ponte já conectadas, a atenção se concentrou em Caen, a cidade cuja captura estava prevista para o dia D, mas que se transformou em um eixo defensivo alemão. Caen era o ponto em que convergiam estradas e ferrovias essenciais. Rendi-la significava permitir que os aliados manobrassem em terreno aberto além do Bocage. Os alemães sabiam disso e concentraram ali suas melhores unidades. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, composta em grande parte por jovens soldados com oficiais veteranos, chegou à frente nos dias posteriores ao desembarque e estabeleceu uma linha defensiva sólida. A 21ª Divisão Panzer reforçou o setor desde o início. Em 13 de junho, os britânicos tentaram cercar Caen por meio da Operação Perch. O avanço foi detido em Villers-Bocage após uma emboscada de tanques alemães liderada pelo comandante Michael Wittmann, cujo Tiger I destruiu múltiplos veículos britânicos em questão de minutos. Apesar de a ação não ter alterado a situação estratégica, atrasou o avanço britânico e permitiu aos alemães consolidar novas defesas. Enquanto Caen absorvia a maior parte da atenção do comando alemão, os americanos avançavam em direção à península de Cotentin com o objetivo de tomar Cherburgo. O porto era indispensável. Os portos artificiais Mulberry, embora funcionais, não podiam sustentar indefinidamente o volume de suprimentos requerido por um exército em expansão. À medida que as unidades americanas se moviam para o norte, encontravam resistência fragmentada, mas tenaz. O Bocage favorecia a defesa. As sebes altas, com taludes de terra endurecida, transformavam cada campo em uma posição fortificada natural. No entanto, a situação alemã deteriorava-se rapidamente devido à falta de reservas móveis, munições e reforços. Em 18 de junho, as forças estadunidenses alcançaram a costa ocidental da península, isolando Cherbourg.
A guarnição alemã, cerca de 40.000 homens sob o comando do general Karl Wilhelm von Schlieben, tentou cumprir a ordem de Hitler de transformar a cidade em uma fortaleza. No entanto, o cerco aliado, acompanhado de bombardeios aéreos e artilheiros sistemáticos, reduziu a capacidade defensiva alemã. Após vários dias de combates urbanos, a cidade caiu no dia 26 de junho. As instalações portuárias tinham sido destruídas pelos alemães antes de se renderem, o que atrasou sua utilização por parte dos aliados, mas a captura do enclave representou um revés material e psicológico decisivo para as forças do Reich no oeste. Enquanto isso, os britânicos retomaram suas ofensivas contra Caen. A Operação Epsom, lançada em 25 de junho, buscou cercá-la pelo oeste com um avanço maciço que envolveu mais de 60.000 soldados. Avançaram vários quilômetros, mas os contra-ataques de divisões Panzer recém-chegadas frearam o ímpeto. As divisões das Reich e Hohenstaufen do 2º Corpo Panzer SS, transferidas do leste, atacaram os flancos britânicos. Epsom terminou estabilizando uma saliência, mas não alcançou seu objetivo principal. Caen continuava em mãos alemãs, protegida por unidades blindadas desgastadas, mas ainda efetivas. O custo para a Alemanha foi enorme. As divisões Panzer, projetadas para a mobilidade, estavam sendo obrigadas a lutar defensivamente em áreas urbanas e terreno fechado. A Luftwaffe mal podia intervir. Os aliados controlavam completamente o céu. Cada movimento alemão durante o dia expunha unidades inteiras a caças-bombardeiros. A insistência de Hitler em manter posições fixas impedia retiradas táticas para linhas melhor defendidas. Os comandantes alemães, Rommel e Rundstedt incluídos, insistiam na necessidade de ceder terreno, mas suas recomendações foram rejeitadas. Em 1 de julho, Rundstedt foi destituído. Seu substituto, Günther von Kluge, chegou com ordens de estabilizar a frente e preparar um contra-ataque, mas logo concluiu que as condições não o permitiam. Em 17 de julho, Rommel foi gravemente ferido quando seu automóvel foi atacado por um avião aliado, deixando-o fora de combate. 3 dias depois, ocorreu o atentado de 20 de julho contra Hitler. Embora Rommel não tenha participado diretamente, foi implicado. Em outubro, seria forçado a suicidar-se. O episódio desencadeou uma purga massiva que desestabilizou ainda mais o comando alemão, justamente quando necessitava de coordenação e flexibilidade. Em 8 de julho, após semanas de ofensivas e bombardeios, os britânicos capturaram a parte norte de Caen. A cidade estava devastada. As áreas restantes continuaram em mãos alemãs até meados do mês. Quando finalmente caiu em sua totalidade, seu valor estratégico havia diminuído, pois os americanos já estavam avançando para o interior da França por rotas alternativas. No final de julho, os aliados haviam concentrado na Normandia mais de 1 milhão de soldados, milhares de tanques e um fluxo de suprimentos que superava qualquer capacidade alemã de interdição. As divisões alemãs, em contraste, estavam exaustas. As perdas de tanques e pessoal haviam sido insubstituíveis. As unidades Panzer operavam com uma fração de sua dotação original. O combustível era escasso e as linhas de abastecimento estavam colapsadas. Em 25 de julho, o primeiro exército dos Estados Unidos lançou a Operação Cobra, destinada a romper a frente alemã no setor ocidental. O ataque começou com um bombardeio aéreo maciço. Mais de 2.000 bombardeiros aliados saturaram as defesas alemãs. A explosão simultânea de milhares de bombas desorganizou completamente a linha alemã. As comunicações foram destruídas, os comandantes isolados e as unidades deslocadas. Embora alguns elementos alemães tenham oferecido resistência, o colapso da frente naquele setor foi inevitável. A infantaria e as divisões blindadas dos Estados Unidos penetraram profundamente nas linhas alemãs. O general Omar Bradley ordenou uma exploração imediata e as divisões avançaram para Avranches, ponto-chave para abrir a passagem para a Bretanha e o sul da França. No dia 30 de julho, Avranches caiu. Bradley e o recém-ativado Terceiro Exército do general George Patton lançaram uma série de avanços simultâneos por estradas, vilas e rotas secundárias,
sobrecarregando a capacidade alemã de formar uma nova linha de defesa. Hitler, recusando-se a aceitar a gravidade da situação, ordenou um contra-ataque imediato. A Operação Lüttich começou no dia 7 de agosto com o objetivo de recapturar Avranches e cortar o avanço americano. O ataque envolveu o que restava de várias divisões Panzer, mas o plano foi detectado pela inteligência aliada. Os caças-bombardeiros aliados, operando com domínio absoluto, atacaram as colunas blindadas alemãs. As unidades que avançavam faziam isso sem cobertura aérea, com combustível limitado e sob comando fragmentado. Em menos de 2 dias, Lüttich fracassou. As perdas alemãs foram tão altas que a possibilidade de organizar outra ofensiva na Normandia foi descartada. A derrota deixou os alemães expostos em um saliente que os aliados buscavam fechar desde o norte e o sul. A Operação Totalize, lançada pelos canadenses no dia 8 de agosto, avançou em direção a Falaise. A intenção era fechar uma pinça com as forças americanas avançando desde o oeste. A resistência alemã foi feroz. Unidades muito desgastadas, como a 12ª SS Hitlerjugend ou a 2ª Panzer, lutaram com determinação, tentando manter aberto um corredor para o leste para permitir a retirada da maioria das forças presas na Normandia. O fechamento da bolsa avançou lentamente. Os alemães mantinham certa coesão e, acima de tudo, eram obrigados a lutar por sua sobrevivência. Não havia reservas disponíveis. Cada unidade restante devia atrasar o inimigo o suficiente para que outros escapassem. Mesmo assim, o cerco foi se estreitando. No dia 19 de agosto, as forças canadenses, polonesas e americanas finalmente fecharam a bolsa ao redor de Falaise, Trun e Chambois. A concentração de forças presas foi enorme. Os bombardeios e metralhamentos aliados durante a redução do cerco deixaram a área coberta de restos de veículos, artilharias e cadáveres. A destruição do grupo de exércitos B na Normandia foi quase total. Aproximadamente 10.000 soldados alemães morreram no cerco e cerca de 50.000 foram capturados. Dezenas de milhares conseguiram escapar antes do fechamento definitivo, mas sem equipamento pesado, sem coesão e sem capacidade de formar novas linhas defensivas. No dia 25 de agosto, Paris foi libertada. Nas semanas seguintes, o avanço aliado alcançou a Bélgica, Luxemburgo e partes da fronteira alemã. A defesa organizada da França Ocidental havia deixado de existir. Em meados de setembro, não restava vestígio operacional do Muro Atlântico. As fortificações permaneciam de pé na costa, mas seu propósito havia desaparecido. Cada setor defendido havia sido superado por manobra, fogo aéreo ou desgaste. As guarnições haviam sido capturadas, destruídas ou abandonadas. O que alguma vez foi concebido como uma barreira contínua se mostrava agora como uma coleção dispersa de estruturas impotentes frente à guerra moderna. Entre junho e agosto de 1944, a destruição do sistema defensivo alemão no oeste foi total. A combinação de erros doutrinários, interferência política, recursos insuficientes e atrasos na tomada de decisões impediu qualquer defesa coerente após o dia D. Uma vez superadas as fortificações costeiras, a Wehrmacht não pôde sustentar operações defensivas prolongadas frente a um adversário que dominava o ar, o mar e a logística. O Muro Atlântico não apenas falhou como estrutura física, falhou como conceito estratégico. Sua destruição na Normandia revelou as limitações de confiar em fortificações estáticas na era da guerra combinada. Sua queda marcou o princípio do fim da ocupação alemã na Europa Ocidental e deixou claro que, mesmo as defesas mais monumentais, carecem de valor quando estão separadas de uma estratégia coerente, um comando unificado e uma capacidade de manobra que responda às realidades da guerra moderna.